Domingos, vamos falar de futebol? Força, vamos a isso. Malta, eu tenho aqui, primeiro, um dos grandes pontas de lança do futebol português. O Cheinho diz que é o maior. O Cheinho diz que... O Cheinho também dimensiona muito as coisas. O Cheinho diz que nos treinos era Domingos e mais 10. Sim, se calhar na fase em que eu estive lá, em que nos cruzámos, era um bocado isso. Isso. Mas, pá, eu sou muito fã do Domingos como ponta de lança e depois também era muito fã do Domingos. Agora tenho parecido menos, mas Domingos do treinador, Leiria, Académica, Braga, e porque o futebol mais de ataque, futebol de posse, controlar os momentos do jogo, eu gosto muito disso. Portanto, tenho aqui Domingos para falar de futebol hoje. Muito obrigado por se juntar a mim. Com todo o gosto, com todo o prazer. Domingos, antes de qualquer coisa, há uma história que eu tenho que clarificar, que tem neste momento 24 anos, que é o Europeu 96. Há um boato que o António Oliveira, quando vai meter o Domingos em campo, que é 15 minutos do final, lhe diz: tens 45 minutos para fazer um golo. Isto é verdade? Não, eu não me recordo disso, mas é natural que ele tenha dito isso, porque ele funcionava muito assim. O António Oliveira tinha a vantagem de ter sido jogador e ter a capacidade de motivar os jogadores e a equipa com coisas que se vivem, com aspectos que se vivem dentro do jogo, e foi isso, deve ter acontecido. Foi no jogo contra a República Checa, quando estávamos a perder com a República de Poborski, e aquilo faltavam 15 minutos, e a ideia aquilo que se falou é que tinhas 15 para fazer um e depois era o prolongamento. Que eles é capaz de ter dito isso, mas eu naquela altura, nós também, às vezes há alturas que nem ouvimos o treinador, já estamos a pensar tanto naquilo que vamos lá para dentro fazer, que quase que nem ouvimos, estamos mais preocupados com um aspecto ou outro que possa ser tático ou estratégico naquele momento. Bom, voltar um bocado. Isto era só uma coisa que eu tinha aqui, já há tantos anos que me lembro dessa história que Domingos, o Domingos é difícil separar a história do Domingos com o Futebol Clube do Porto, não é? Independentemente de tudo o resto depois para a frente do treinador, mas a formação, a primeira passagem do Porto em que faz quase 100 golos ou mais, é uma história muito forte, uma ligação muito forte, não é? E durante anos e anos fiz sempre conotado com o Futebol Clube do Porto por isso mesmo, porque eu cresci no Porto, nasci também como jogador no Porto, fui para lá, tinha eu 13 anos, portanto até aos meus 27 fiz essas épocas todas e depois acabei por ir para Tenerife e Tenerife tive ali 2 anos, depois voltei outra vez ao Porto. Mas no fundo a minha história é toda ela ligada ao Porto, não haja dúvida que cresci como jogador, como homem, criei personalidade também dentro daquela casa, a maneira de ser, a maneira como no fundo me projetou como pessoa e como homem para o futuro. Portanto, acho que tudo isso parece que não, nós temos que ser gratos onde nos ajudaram, não é? E ainda por cima, o Domingos aparece no Porto, naquela fase pós-campeonato da Europa, campeão da Europa, não é? Uma fase com muitas, não é naquele ano, mas não é muito tempo depois, uma fase com malta no balneário que eram incríveis, não é? Um balneário zorro. Eu acabei por ter a sorte, eu digo isto com grande orgulho e satisfação, de ter conseguido crescer no meio de uma geração de campeões e de pessoas muito mais maduras. Eu com 17 anos já estava a treinar com aqueles campeões europeus e ainda não tinham sido campeões europeus. Eu era júnior e fui chamado porque houve muitos lesionados na altura, para aí 7 lesionados, e eu acabei por ser chamado, e portanto eu acabei por conviver com eles muito cedo, e alguns deles os meus ídolos. Mas tive essa vantagem de poder crescer no meio dessa geração de jogadores maduros, jogadores com muita experiência, muito mais vividos, e não haja dúvida com uma cultura de clube que me ajudou muito a mim, e isso também foi benéfico no futuro, porque também essa transmissão de valores e essa transmissão de cultura do clube, de uma identidade de cultura, também caiu um bocadinho nas minhas mãos para passar a quem viesse a seguir. E felizmente ainda tive a companhia de João Pinto, do André, que também continuaram mais uns anos. Quando o Domingos estava no Júnior, apesar de ir treinando com a equipa principal, quando lhe disseram: Domingos, e agora vais subir à primeira equipa, isso é um baque do caraças, não é? Por causa dessa malta toda que lá andava, aquilo é tudo malta que jogava a bola que se fartava. Sim, foi porque era assim, primeiro não era normal
um jogador dos Júniors saltar para a equipa principal, até porque não havia equipa B. E, portanto, já há muitos anos que isso não acontecia. Acabei por ser eu um deles, e mais o guarda-redes, o Best, na altura. E isso foi uma coisa impensável, e longe de pensar que o meu sonho estava a aparecer ali, estava a começar ali. Lembra-se do primeiro jogo nas Antas, no velhinho estádio das Antas? Sim, o meu primeiro jogo foi contra o Elvas. Ganhámos 4-0, ainda fui a tempo de marcar um golo, e foi nessa altura que me estreiei na equipa principal no campeonato, porque antes já tinha estreado para a Taça de Portugal em Moura. Primeira vez que entra no balneário com aqueles monstros, o que é que lhe passa pela cabeça? Eu aos poucos fui ocupando o meu espaço, eu ganhei o meu espaço, mas a verdade é que nem todos me deram confiança, e eu também era pouco falador porque não me deixavam falar muito. Mas houve jogadores que foram importantes nessa adaptação, na minha integração. Estou-me a lembrar de Jaime Pacheco, estou-me a lembrar do Frasco, do Kim, do André, assim, jogadores que no fundo, o próprio Lima Pereira, o Inácio, jogadores que se aproximaram mais de mim, que me ajudaram a integrar, e isso foi muito importante para mim. Como é que o Domingos... eu não consigo seguir muito a carreira do início, porque eu nasci em 86, portanto, quando o Domingos chegou à primeira equipa, eu andava mais ou menos de gatinhas, né? Mas eu lembro do Domingos, já numa fase posterior, e depois quando vai para o Tenerife, e depois quando volta ao Porto. Acha que o Domingos do início do Porto era mais matador, mais homem da área do que depois o Domingos que aparece mais tarde, que é um jogador que já baixa muito mais? Eu adorava o Domingos por ser um jogador que abria espaços, baixava entre linhas, dava espaço para o jogador mais fixo, caía na esquerda, caía na direita, aquele gajo que nunca parava quieto. Mas ao início era mais fixo, não era? Não, eu fui utilizado de várias formas, mesmo no tempo do Artur Jorge. O Ibites não era um ponta de lança, mas era um jogador também de mobilidade, a jogar ali por trás. Mas acabei por fazer até direita, acabei por fazer esquerda, nos corredores. Às vezes até cheguei a recuar para médio. Isto para dizer que, no fundo, as minhas qualidades, as minhas capacidades poderiam a qualquer momento do jogo ser desviadas para outras posições. E foi um bocado isso, mas acho que como ponta de lança acabei de começar a ganhar mais rotinas e a ter noção da gestão do meu esforço e do espaço. E isso fez com que eu, em determinados momentos, começasse a ser mais goleador e a fazer mais golos. E depois, claro, a astúcia, a expertise de querer ganhar a frente, o momento em que o defesa não está a olhar para mim é quando eu arranco, coisas que acabaram por me ajudar a ter mais noção de como jogar dentro da área. É uma posição complicada, não é, Domingos? Isto parece que o ponta-lança, a malta diz que o ponta-lança é sempre o gajo que brilha e tal, mas é uma posição, a ideia que eu tenho, eu mais forte, o mais alto que eu joguei foi futebol na minha rua, portanto, a competitividade é diferente. Mas eu tenho a ideia que a posição do ponta-lança, apesar de ser mais exposta, tem muitas especificidades que nem toda a gente consegue perceber, né? O movimento da saída, a forma como, quando é que vais baixar e quando é que não vais, quando é que cais numa linha, quando é que não cais, quando é que jogas de costas, quando é que tens que partir para... É uma posição muito específica, não é? É jogar muito em função da bola, não haja dúvida, e também muito daquilo que são as tuas qualidades, que tu, na tua forma de ver as tuas qualidades, são aquelas que mais... com as quais consegues fazer a diferença. Isto para dizer, por exemplo, se a bola está no lado contrário, eu em vez de me aproximar porque sei que vou jogar de costas, se calhar prefiro estar mais afastado para procurar um movimento de ruptura, para procurar um movimento onde eu sou mais forte, ou então ir buscar e vir de trás para a frente com ela controlada. Portanto, tudo isso são coisas que nós procuramos rentabilizar ao máximo. Agora, por exemplo, uma situação de sem bola, num momento em que a bola está sobre um lado, nós devemos estar nesse mesmo lado, mesmo não estando a defender, estar nesse mesmo lado para uma situação de recuperação de bola, para poder ser uma primeira solução e em profundidade ou no pé. E, portanto, tudo isso a gente vai ganhando com o tempo e vai-se apercebendo como é que as coisas se podem fazer da melhor maneira. E foi isso, é que eu digo, a experiência acabou por me ajudar a ganhar esse tipo de movimentos e essa leitura de jogo, a inteligência no jogo.
eu pergunto isto porque eu às vezes, quando olho para a ponta de lança e vejo aqueles que são muito bons e aqueles que são razoáveis, eu acho que é uma posição, por exemplo, em equipas que defendem mais, é uma posição que obriga a muita concentração sem bola, em que a bola está muito afastada de ti, né? Em que te obriga a estar constantemente a ler o jogo em termos de posicionamento, para que depois, quando há uma recuperação, ou quando há um contra-ataque, ou quando há uma bola que é recuperada, tu estás posicionado de uma forma correta. E eu acho que aquilo que sinto é que às vezes, por exemplo, no futebol atual, temos muitos pontas de lança que até são gajos finalizadores, mas depois estão muito desconectados do jogo quando há um momento de transição, ou quando há um momento em que uma bola entra na esquerda e tu estás completamente fora do campo e depois o jogo parte-se. E às vezes, eu não sei se sou eu que percebo pouco futebol, tenho a ideia que o trabalho de ponta de lança por vezes é muito menosprezado nas equipas mais pequenas e é muito o gajo que faz golo e ponto final. E depois o jogo parte. Sim, tem situações ingratas para o ponta de lança, principalmente quando se joga muito longe da baliza do adversário. Tem muito mais campo para percorrer. Às vezes é uma missão mais complicada em termos defensivos, porque quando se baixa muito, vai-se correr mais para ter recuperar a bola e para posicionar-se, porque muitas vezes não consegue ganhar a bola porque normalmente é o 2 contra 1 e dificilmente o ponta de lança consegue recuperar no momento de pressão. Portanto, tudo isso faz com que o ponta de lança tenha um desgaste maior. Agora, por isso é que eu gosto que as minhas equipas não joguem não defendam tão dentro ou próximo da sua área, para que no momento que ganhe a bola possa estar mais próximo da baliza do adversário, o ponta de lança possa estar mais próximo de fazer golo. Mas é verdade que é ingrato por vezes o trabalho do ponta de lança que está ali e anda e trabalha defensivamente, mas é mais posição do que propriamente de recuperação de bola. Isso. Bom, voltando à sua carreira, isto é só, de vez em quando eu faço aqui uns apartes porque acho piada a forma como no jogo nós temos esta ideia que há posições, que falamos muito do gajo do meio campo, falamos muito dos alas, mas depois esquecemos que eles precisam de um gajo na frente que dê referência e às vezes ele não está lá. Claro, é verdade. Primeiro título no Porto, 97, 87, 88. Foi um título espetacular. Em termos de vantagem sobre o Benfica, ficámos na altura sobre 15 pontos de vantagem. Sim. E o que me recordo foi a minha primeira época, além dos vários jogos que fiz, ainda cheguei a fazer 15 jogos na época toda, não é mau para um júnior que acabou de subir. E depois também me recordo daquele último jogo do Porto Benfica, que era o jogo do título a coroar os campeões nacionais, em que ganhámos 3-0, que eu entrei no jogo. Portanto, o meu sonho cada vez estava mais próximo, porque jogar no Estádio das Antas completamente cheio, aquilo tudo azul e branco, um domingo à tarde, a festejar um título, com aqueles jogadores campeões da Europa, campeões do mundo, acho que era eu sonhava ser jogador de futebol e chegar longe, mas estar a acontecer aquilo, acho que para mim me fez acreditar ainda mais, é verdade, mas foi um sonho vivido, não há dúvida. O Domingos fartou-se de ganhar coisas. Campeonatos foram algumas. Sim. Eu não consigo ir à história dos jogadores do Porto, mas deve ser dos esportistas que mais títulos ganhou, não é? Apanhou duas gerações. Se calhar ao Vítor ali, ao Jorge Costa, também o Aloísio também depois continuou. Está bem, mas ela está no top 10, não é? Quer dizer, não se consegue dizer. Sim, deve ser apanhou duas gerações, apanhou a geração de 87 e depois apanhou a segunda geração quando volta do Tenerife, não é? Sim. É verdade, acabei por apanhar duas e se calhar até três, porque apanhei ali essa geração de 87, é verdade, depois apanhei outra geração também de jogadores de seleção, caso do Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, pronto, e no fundo, por exemplo, o Fernando Couto, o Jorge Costa ainda conseguiram prolongar e o Vítor ainda conseguiram prolongar mais a carreira, depois apareceu o Rui Jorge, o Folha, sim. Todos esses jogadores, Jorge Couto, portanto, duas gerações, é capaz de pensar bem se calhar são duas gerações. Duas e meia. Lembra-se do primeiro jogo europeu? Eu não sei se foi um PSV Eindhoven para a Liga dos Campeões, que lá perdemos, eu não joguei esse jogo, PSV, não joguei esse jogo,
e depois joguei a segunda mão. Eu não tenho recordação qual foi o primeiro jogo. Mas lembra-se pelo menos do que sentiu jogar o primeiro jogo Liga dos Campeões, não é? Estava a ser campeões europeus na altura, não é? Não haja dúvida que jogar a maior competição europeia, sendo campeão e poder jogar essa competição, para mim foi fabuloso. E estar nela vários anos seguidos, não haja dúvida que dá um prestígio enorme e nos permite ter, hoje no currículo, poder dizer que joguei nos melhores estádios que há na Europa, e o caso de San Siro, do Barcelona, do Real Madrid, isso são as grandes riquezas também que um jogador tem, é de poder sentir o ambiente desses grandes estádios e jogar nesses estádios. Eu ia-lhe perguntar como é que eu ouvi a música de Liga dos Campeões, mas na altura não era essa, pá. Não, isso foi mais tarde, mas acho que já cheguei a ouvir, se não foi como jogador, como treinador ouvia como música. Treinador talvez. Mas eu acho que como jogador ainda não. Apesar que na fase, ainda entrei na fase que entramos na fase de grupos, quando foi jogámos à meia-final com o Barcelona, eu não sei se saberia... Eu acho que ouviu depois na segunda passagem do Porto, talvez. É capaz. Quando veio com o Jardel, quando jogou com o Jardel, jogaram na Liga dos Campeões. Se calhar aí deve ter... Como treinador, eu com muita pena minha no Sporting não deve ter jogado muita Liga dos Campeões. Mas joguei pelo Braga, a Liga dos Campeões com o Braga. O meu Sporting, graças a Deus, não vai lá muitas vezes. Joguei a Liga Europa. E chegámos longe. Eu bem gostava que ganhasse a Liga dos Campeões. Mas... Também eu. Faltava-me um desses títulos, quer como jogador, quer como treinador, era o que me faltava. Porque é isso que eu ia perguntar. Como treinador, como jogador, ganhou não sei quantos campeonatos, ganhou mais 4 ou 5 taças de Portugal, mais não sei quantos, mas faltou-lhe o título internacional, não é? Sim, eu tenho consciência de que era isso que marcava a minha carreira, era se realmente tivesse ganho uma Liga Europa, uma taça UEFA, ou uma taça das taças, na altura que disputámos e chegámos aos quartos de final contra a Sampdoria. O mais longe que chegámos, como disse há pouco, foi às meias finais com o Barcelona. Mas isto no futebol, com todo o respeito por todos e por aqueles que ganharam, há momentos, nós quando dizemos que nós estamos a viver um momento único em termos de futebol, que é o encontro dos dois melhores jogadores do mundo, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. E eles apareceram os dois na mesma altura. Se calhar seria bom era aparecer um de cada vez e depois um bater o outro, não era? Sim. Seria muito mais. Mas a verdade é que estamos na presença de dois dos melhores jogadores do mundo. Na altura apareceu o Pelé, o Eusébio, depois apareceu o Maradona. E eu digo isto porquê? Porque nós também nos cruzamos com uma geração de jogadores fabulosos que estão entre os melhores jogadores da história do futebol. Cruzar-me com um Romário, um Baresi, um Stoichkov, um Donadoni, um Papin, um Van Basten, jogadores de Liga de Campeões. Portanto, era muito difícil. E depois ainda o Real Madrid, uma super equipa. Portanto, o que eu digo é que cruzar-se com estas gerações é preciso às vezes também ter um pouquinho de sorte, e nós sabemos que o futebol português, para ganhar estas competições, tem que ter um pouquinho de sorte no sorteio, tem que ter um pouco de sorte no contexto em que encontra as equipas naquele momento que é eliminar. Portanto, tudo isso ajuda, não tirando o valor e o mérito, porque o Porto foi campeão, o Benfica foi campeão europeu, e acho que com grandes jogadores, mas estas gerações que fizeram história no futebol, elas cruzaram-se com a minha geração também. Sim. E eu fico contente também por ter jogado contra eles, não há dúvida, que foi um orgulho. Aprende, e eu acho que era o Diogo Salomão que dizia, quando viu o Messi jogar em campo, que a vontade era sentar na linha só a olhar. Jogares com um gajo desse em campo, a vontade era sentar-se a olhar, não é? É incrível. Nós fomos fazer o jogo da despedida do Maradona à Sevilha, e aquilo foi um encanto estar ali a jogar contra o Maradona e ver o Maradona, não é? Porque eu vi o Maradona no México 86 a fazer o que fez, e aquilo era, não haja dúvida que o Maradona para mim foi o meu ídolo, porque crescia a ver o Maradona jogar, é uma coisa excepcional. Eu tenho algumas referências, eu falava há pouco com o António Tadeia, uma delas é o Zico, que eu tive o enorme prazer de falar num podcast a semana passada.
também era um daqueles jogadores absolutamente incríveis. Depois era o Maradona, estive em Portugal, o Rui Costa. Portanto, eu gostava muito deste jogador, registros diferentes, né? Mas este jogador mais artístico, o 10, aquele gajo mais mágico. Eu acho que nós temos poucos, parecem poucos. Sim. É muito preso, uma coisa muito presa. Eu acho que mudou a forma de trabalhar e acho que a criatividade não ocupa tanto, não tem tanto espaço no treino como tinha antigamente. Eu acho que isso mudou completamente. Agora, não haja dúvida que o verdadeiro artista, o malabarista, aquele que faz coisas diferentes, realmente hoje cada vez é mais difícil de os ver e de aparecer. Eu acredito que no futuro isso possa mudar e as pessoas comecem a ver o futebol de outra maneira e comecem a investir nesse tipo de jogador. Eu lembro, por exemplo, só para ter uma ideia, o Porto tinha uma cultura e tinha, ou procurava formar um estilo de jogador à imagem de um jogador competitivo, trabalhador, um jogador que a capacidade de trabalho via-se perfeitamente. Sim. E com todo o respeito que tenho pelos outros, mas, por exemplo, se analisarmos para os defesas que o Porto tinha, todos eles fortes, os médios defensivos também, mas depois mais tarde começou a mudar, começou a procurar um género, o Deco, o João Moutinho, o Lúcio, estou a falar a procura desse tipo de jogadores e começaram a aparecer outros jogadores com outras características, o Quaresma, portanto começou a procurar o estilo de jogador e acho que é isso que deve acontecer. Mas, voltando um bocadinho atrás, só para te dizer, quando falaste do teu ídolo do brasileiro, como é que estava, do Zico, não é? Essa seleção, eu lembro-me daquela seleção 82? Do Sócrates, eles brincavam ao futebol, eles jogavam de calcanhar, eles paravam, eles brincavam com as equipas, aquilo era um sonho ver aquela equipa jogar. O Zico, Sócrates, Cerezo, o Éder chutava. O Éder, é assim, eu não vi essa ao vivo, mas uma das coisas boas da quarentena é que nos canais aí passam os jogos todos, né? Aquela seleção, eu perguntava ao Zico se a maior frustração que ele teve foi ter jogado 3 Copas do Mundo, 3 Campeonatos do Mundo, não ganhou nenhuma, mas aquela de 82 tinha que ser para o Zico, para o Brasil, aquilo é uma coisa incrível. Era uma equipa fabulosa. Para mim, eu com todo o respeito que eu tenho por todas as outras equipas que já vi jogar, aquela seleção do Brasil 82 é a melhor equipa que eu vi jogar até agora. Só não tinha guarda-redes, diziam sempre que não tinha guarda-redes. Eu também chegava lá poucas vezes. O Brasil era isso, não tinha guarda-redes, era o Leão na altura, mas depois mais tarde o Brasil veio a ter grandes guarda-redes e hoje é das melhores, se calhar é o país onde melhores guarda-redes tem. Sim, eles têm os dois da seleção, é nós em qualquer lado, não? O Éder e o que está na Roma, o que está no Liverpool. Sim, o Liverpool, esqueci o nome dele, mas já me lembro. Também já. Mas o Ederson jogou um guarda-redes incrível. Sim, enfim. É verdade. Mas aí um bocado, para pegar naquilo que dizia um bocado do Porto, uma coisa que eu acho que o Domingos tinha em relação ao Porto é o Porto, aquela cultura Porto, que o Sérgio Bessão fala muitas vezes, que eu acho que agora há menos, também porque o futebol é diferente, mas eu lembro do Porto, sei lá, eu ia dizer, houve ali um bocado no Porto André Vilas Boas também, que ele conseguiu pôr aquilo, mas havia muito mais o Porto antigo, não é? O Porto mais de 2000, antes de 2000, eram jogadores físicos, agressivos, dentro do limite, né? Um jogador que o Paulinho Santos, um jogador que qualifica muito o que era o Porto, mas o Domingos era diferente. Também era físico, também era puxado, mas era muito mais tecnicista. Sim, eu acho que havia jogadores tecnicamente evoluídos. Eu, por exemplo, lembro-me antes de mim, o Futre era extraordinário quando veio para o Porto, e o Madjer, então, para mim é esse. Se nem falar no Madjer, que esse para mim é dos melhores jogadores que eu vi passar, que tive no Porto. Sim. Mas não, é verdade que tecnicamente eu fazia coisas, antes tinha uma relação com a bola e conseguia driblar bem, era muito franzininho, e por isso é que também houve campeonatos em que, por exemplo, eu lembro-me do Artur Jorge dizer, tu pega na bola, dribla, vai para cima deles, vai para a área, tens liberdade para isso, porque ele sabia que muitas das vezes os defesas para me parar é só em falta. Isso. E depois tínhamos bons batedores de livres, nós ganhámos um campeonato com livres e penaltis, e era o Geraldão, o Branco e o Demol. O Demol de penalti, portanto,
nós fizemos muitos golos livres e de penaltis, isso para dizer que o Artur Jorge dizia mesmo, faz isto, pega na bola, faz isto. E acho que os treinadores, eles todos me davam liberdade para eu ter essa iniciativa, não me condicionavam de maneira nenhuma, porque era onde eles sabiam que eu também podia fazer a diferença. Mas é verdade que o Porto, a partir de determinado momento, começou a ver que o prazer que as pessoas tinham, além do Porto querer ganhar, era também as pessoas vibrarem com aquilo que faziam os jogadores em termos individuais. Sim. E o Quaresma, ainda há bem pouco tempo estava a falar, o Quaresma marcou uma fase também no Porto pela forma como ele jogava. E quem diz o Quaresma diz outros que passaram, e agora o Corona recentemente também faz a diferença. São esses jogadores que o adepto do Porto também gosta, além daqueles que têm a capacidade de fazer o trabalho mais exigente, de recuperar bolas, de equilibrar a equipa, e os adeptos gostam disso. Sabe, uma coisa que sempre me admirou no Porto, e estamos a falar um bocado do Porto, eu não quero falar um bocado da sua carreira de treinador, mas uma coisa que me admira muito no Porto é isto, os jogadores virem de fora, né? Sejas da formação, sejas do Sporting, sejas do não sei o que, é indiferente. Quando chegas lá, és Porto, e ficas Porto, e és Porto para o resto da vida. Eu acho que é esta cultura que se cria no Porto, que mesmo estando não sendo tão forte agora, continua a ser aquilo que faz diferença em Portugal, né? Que é uma coisa completamente diferente. Sim, o Porto acho que durante anos e anos procurou ter uma cultura de gente do Norte, a forma de viver no fundo, ou ser a imagem do Norte, o pensar das pessoas do Norte, a capacidade das pessoas de trabalho das pessoas do Norte. Sim. E acho que foi sempre isso que o Porto criou. É evidente que isto houve evolução, e claro, a partir do momento que o Porto começa a fazer contratações, a buscar outros jogadores fora, começa-se a perder algumas referências em termos do claro, que é realmente a formação do Porto. Houve um período que poucos jogadores, e agora também são poucos que lá estão, voltaram a apostar agora mais neste último ano, mas perdeu-se isso um bocadinho, que foi a formação, e procurou-se outro tipo de jogadores. Agora, mas mesmo esse, por exemplo, o Luxo é contratado e é Porto. Pois, porque é isso onde eu queria chegar também, que é, há países, o caso dos argentinos, os próprios colombianos, a cultura deles e a forma deles, a personalidade do argentino é forte. Eu joguei com vários argentinos. Sim. E eles são muito parecidos com muitos jogadores do género do Norte, que é a vontade de querer ganhar, o compromisso e a agressividade que eles impõem nos treinos. E por isso é que eu digo, os argentinos sempre encaixaram muito bem no Futebol Clube do Porto, por causa disso. Agora, é evidente que vai-se perdendo, porque começam a vir jogadores também de outros países, onde deixa, se calhar, o Porto, por muito que diga, o Porto tem que ter a mística do passado. É difícil. Sou muito fã do Luxo. Domingos, que grande jogador. Joga muito. Parece fácil. É daqueles gajos que me fazia ir para a rua achar que podia fazer aquilo também. Depois parava a passar de 5 minutos. Não, parece fácil. A forma que ele... Há jogadores que a bola que chega ali parece que queima. Parece que está ali a ferver e ela tem que sair dali o mais rápido possível. Não, o Lúcio, a bola chega ali e adormece. E sai dali redondinha, e trata bem, e não apanha a andar muito rápida, porque ele sabe que a bola gosta de ser bem tratada. É um bocado isso. Gosto muito do Lúcio. Mas isso é uma coisa interessante. Eu quando jogava futebol, né, eu tinha muito aquela coisa que às vezes há jogadores que durante o jogo a mente deles não funciona bem, a bola entra, eles pressionam, não conseguem pensar bem o que vão fazer a seguir e depois perdem-se um bocado. Isto acontece também a nível profissional das primeiras ligas. Não é? Há muitos jogadores que durante o jogo aquilo anda ali em evolução, e é esses que, se calhar, comparando com jogadores como o Luxo, que depois não dão aquele salto, não é? Porque são jogadores que têm dificuldade em lidar com isso, não é? Sim, porque quando um treinador tem a capacidade de entender um jogador e saber que ele consegue jogar àquela velocidade e joga bem àquela velocidade, o jogador parece outro. Está no seu
na sua praia, não é? Sim. Quando um treinador começa a exigir demasiado, ou um jogador que se calhar que não está dentro daquilo que é o ADN dele, é quando o jogador parece que está mais nervoso, o jogador faz as coisas diferentes. Por isso é que feliz daquele treinador que consegue entender bem o jogador, e por isso é que há jogadores que se rentabilizam muito mais com determinados treinadores do que outros, e Claro. é por isso mesmo, porque se der liberdade aos jogadores assim, joga o que tu sabes e a maneira como tu és. O jogador solta-se, o jogador está na sua praia. Se o treinador começa a pedir em demasia para fazer isto, o jogador sente-se muito mais nervoso, muito mais condicionado e muito mais agarrado àquilo que o treinador quer que ele faça, e aí nota-se logo que são jogadores que não estão preparados ou ainda não estão bem consolidados em relação àquilo que o treinador quer. Sim, é verdade. Acho que é um bocado isso. Foi feliz em Tenerife, Domingos? Fui pela experiência. Gostei, adorei estar lá. Conheci, ainda hoje mantenho ligação com muitos dos jogadores que jogaram comigo. Não fui feliz no sentido desportivo, porque fui para uma equipa onde já tinha jogadores lá há muitos anos e com alguma idade, e que se pensava que seria o ano desses jogadores, e as coisas não correram muito bem no primeiro ano que tivemos, e era uma aposta muito forte por parte da direção em pôr o Tenerife a lutar pelos lugares de cima, e acabámos por andar ali a lutar para nos manter. E depois também, em termos pessoais, tive a situação que cheguei lá, fui operado logo, fraturei uma mandíbula, fraturaram uma cabeçada na mandíbula e fraturei a mandíbula e acabei por ser operado, tive ali ainda pai 2 meses para voltar a jogar. Depois mais tarde tive um problema de saúde com o meu pai, que acabou depois por falecer passado uns meses, portanto foi um ano muito complicado, mas e depois não foi aquilo que eu estava à espera, que, em termos de rentabilidade também da minha parte. Mas foi um ano com uma experiência diferente, onde gostei de lá estar, e volto a referir, é um sítio maravilhoso, é o paraíso, para viver é o paraíso, é um sítio espetacular, onde vale a pena ir de férias, porque realmente tem condições muito boas. E a experiência do Europeu de 96? Foi uma coisa única na carreira de um jogador, acho que é espetacular. Viver um europeu e um mundial ainda deve ser também, em termos de organização, deve ser dentro do mesmo género. A única coisa que muda são equipas que, pronto, já temos um Brasil, temos uma Argentina, temos países africanos, pronto, agora em termos de europeu, foi uma experiência única em Inglaterra, e depois de muitos anos ter estado, nós, seleção, país, ter estado afastado dessas competições, voltámos lá à Inglaterra, passado 30 anos, porque teve lá na altura o Eusébio em 66, e depois nós vamos à Inglaterra outra vez em 96, portanto, passado 30 anos, vamos a uma competição em Inglaterra, e isso foi histórico. E acho que é aí que também começa o espírito de seleção, coisa que não havia. Antes via-se nos estádios pessoas com camisolas do Porto, do Benfica, do Sporting, sim. E acho que a partir de 96 isso acabou, acho que deixou de existir, porque o Oliveira fez um bom trabalho, conseguiu criar um espírito nacional, e depois mais tarde o Scolari também com as suas ideias, e ainda reforçou esse espírito, e hoje a seleção é uma só, e só tem aquelas cores, não tem mais do que aquelas cores, não tem a camisola do Porto, nem do Benfica, nem do Sporting, tem as cores nacionais, Que é o que deve ser. Que é o que deve ser. Sabe que o Europeu 96 acho que é um europeu fantástico, mas o pós-europeu há uma coisa que ainda hoje me traumatiza, que é o seu Marco Batá. Sim. Aquele jogo. Aquele Rui Costa, expulsão. É verdade. Com a Alemanha, eu estava lá. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Exageradamente. Eu estava no banco na altura, salvo erro, e aquilo realmente um golpe muito duro, no momento em que estava tudo a jogar a nosso favor. Um árbitro que realmente não se entende como é que tem uma decisão daquelas, sabendo da importância de um jogo que tem, consegue arrumar com uma equipa daquela forma, e arrumou connosco com aquela expulsão. Como é que é o vosso... O que é que foi... Como é que o Balneário estava pior? Depois do Sr. Marco Batá ou depois do golo do Poborski? Depois do jogo da República Checa?
que balneário é que estava pior? A diferença foi que nós, pronto, não haja dúvida que sofremos muito e aquilo foi, no final do jogo, era uma revolta muito grande em relação ao árbitro, não haja, lembro perfeitamente, ali nos corredores e toda a gente a manifestar, mas e depois pronto, viemos embora, mas o europeu, a seguir à República Checa, ainda ficámos lá mais um dia ou dois, e acho que o jantar e tudo foi muito, muito triste, jogadores completamente a chorar, porque sentíamos que era uma injustiça muito grande que tinha acontecido perante aquilo que nós tínhamos feito até ali, e como perdemos aquele jogo, uma República Checa em que aproveitou um lance com alguma felicidade, um ressalto, e depois acabou por nos eliminar, e não haja dúvida que foi muito triste, essa noite foi muito triste para nós. E era uma República Checa que, na minha opinião, até foi à final e perdeu com a Alemanha. Com a Alemanha. Mas era para mim uma República Checa em que nós fomos muito superiores. Sim, eu já estive a rever outra vez o jogo, ainda recentemente passaram na televisão, estive a ver, e ver-se, não haja dúvida que nós muito mais a mandar no jogo, a República Checa muito mais na expectativa, tudo muito melhor, mas acho que estávamos a jogar muito bem, estávamos com uma boa seleção, com jogadores com muita qualidade, e infelizmente afastar-nos dessa forma, e há que dar mérito, porque o futebol é mesmo assim, isto fica para a história, foi o resultado. É verdade. O Domingos depois volta, quando sai de Tenerife, volta ao Porto. Houve ali uma altura em que se falava que podia ter ido para o Sporting, isso é verdade? Sim, eu tinha tudo acertado com o Sporting. Domingos, então vou fechar já aqui isto. Tinha tudo acertado com o Sporting, e até porque o Porto não tinha demonstrado interesse até aquela altura. Havia 2 jogadores que estavam a ser negociados do Tenerife para o Sporting, que era o caso do Toinhito também, que estava comigo, que era jogador do Tenerife, mas tinha estado emprestado, salvo erro, ao Sporting e pronto, ou ao Santa Clara na altura. Santa Clara, estava no mesmo, Santa Clara, sim. E ele estava no mesmo pack para vir para o Sporting. E eu disse que estava disponível, porque eu queria regressar ao futebol português, e disse ao meu empresário, que na altura, que não era meu empresário, era assim a pessoa que servia, defendia os interesses naquela altura, consoante houvesse interesse também de outros clubes, não tinha nada assinado com ele, que era o Veiga, e o Veiga disse-me que havia essa possibilidade. E até que na altura, quando eu pensei que o Porto já sabia das notícias, já tinham sido públicas, o Porto não houvesse interesse no meu regresso, eu acabei por receber o telefonema do presidente, e ele perguntou-me onde é que eu estava. Eu disse que estava a caminho do Sporting, porque ia assinar pelo Sporting, e ele mandou-me esperar, mas eu disse sempre que em caso de haver interesse e o Porto manifestar interesse no meu regresso, eu gostaria de regressar à casa onde fui feliz, onde, como eu disse há pouco, onde cresci, onde cheguei a ser capitão de equipa, são muitos anos, e não trocaria, como é lógico, outro clube pelo Porto, pelo Porto, e portanto foi isso que aconteceu. A única coisa aqui foi que o Porto apareceu mais tarde, quando deveria ter aparecido mais cedo, e tudo isso não teria sido equacionado, não é? Foi menos feliz na segunda passagem pelo Porto? Sim, não fui tão feliz, e eu digo isto porque ainda voltei e estava cá o Jardel. O Jardel estava a fazer muitos golos, o Jardel virou uma máquina de fazer golos. Eu vinha de um período sem fazer golos, e não estava fácil, porque a equipa estava muito já trabalhada para o Jardel, com o Arthur, com o Edmilson, com o Drulovic, o próprio Sérgio, eu não sei se estaria cá, o Sérgio... Não, o Sérgio foi mais tarde, acho. Já foi, ou mais cedo, foi mais cedo. Mais cedo e depois mais tarde, cedo. Sim. Então não lembro. Portanto, toda a equipa estaria já ela muito, o próprio Capucho, portanto toda a equipa estaria muito mais direcionada para o jogo com o Jardel, e portanto as dificuldades foram essas. Acabei por também fazer jogos, acabei por ainda ganhar Supertaça, ainda marquei mais um golo, e que fez com que eu passasse a ser o melhor marcador da história da Supertaça. Portanto, ainda houve algumas coisas que fiz, mas não foi igual aos outros anos, de maneira nenhuma. Conta a lenda, mais ou menos, que é o Cheinho, que nos treinos era domingo e mais 10. Sim,
é evidente que era sempre uma solução, mesmo que às vezes mesmo com o Jardel, jogávamos sempre, Sim. às vezes os dois, mas é evidente que já tinha um estatuto diferente e é natural que os treinadores, e quando o Fernando Santos aceitou o meu regresso, também era para me pôr a jogar, portanto agora não era eu e mais 10 se não trabalhasse, porque eu sempre mesmo jogando a titular, não fui de me acomodar, porque treinando bem estarei mais preparado para ser mais eficaz e ter melhor rendimento ao domingo. Mas o Domingos com Jardel era um Domingos diferente do Domingos pré-Tenerife, não era? Do ponto de vista de jogo. Não tem nada a ver, não é? Até porque eu em Tenerife cheguei a fazer dupla com o Macai, cheguei a fazer dupla com o Codro, e portanto cheguei já sozinho também na frente, mas era os jogadores distintos, diferentes do Jardel. Depois também no Porto os melhores anos foi com o Costa Adinob também na frente, o Jardel era diferente, portanto por isso é que eu digo, às vezes é a ideia de um treinador e ver até que ponto é que eles são compatíveis e rentabilizar ao máximo os dois avançados que possa ser para esse jogo, não é? Domingos treinador. E antes de falarmos um bocado das várias equipas por onde passou, uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer já há muitos anos. Acha que o futebol é demasiado ingrato? Acha que tem demasiada memória curta? E porque eu vou ser muito honesto, Domingos, eu não consigo entender, isto é quase um grito de revolta aqui para a malta que está a ouvir, como é que um treinador faz o trabalho que fez no Porto B, no Leiria, na Académica, no Braga, vai à final da Liga Europa, mesmo que tenha sido mais cedo o Sporting, acho que o tempo lá fez um trabalho fantástico. Como é que de repente, com todo o respeito que o Deportivo da Corinha me tenha na fase que teve, do Belenenses e do Apoel, parece que se esquecemos do Domingos como treinador, parece que deixou de ser o grande treinador que era quando estava no Braga. Isto é muito complicado de entender. Também se calhar um bocadinho por culpa própria, que é a minha forma de estar, é a minha forma de estar. Eu sou uma pessoa que, se vocês repararem, quando eu saio dos clubes praticamente não falo. Venho-me embora e depois, passado um tempo, falo, já quando mais estou mais a frio e faço uma análise em relação àquilo que foi a minha passagem, porque de alguns me despedi, de alguns jogadores me despedi, de outros não, nem os presidentes me deixaram despedir deles. Fiz questão, um dos clubes fiz questão de me despedir dos jogadores do Sporting e o presidente achou por bem não o fazer. E fico triste porque, no fundo, o que de certa forma mais me revolta é tu teres como presidentes e como dirigentes pessoas que não têm às vezes a capacidade de entender o futebol. Eu não duvido que, se o futebol fosse gerido por pessoas que estivessem no futebol e que foram ou treinadores ou jogadores e que um dia viessem a ser presidentes dos clubes, é diferente. E nós olhamos para os clubes que há a nível na Europa, como o Bayern de Munique e outros clubes que têm como jogadores, a tolerância é maior, a compreensão é muito maior, né? O entendimento é muito maior. O problema, e depois essas pessoas que normalmente estão nesses cargos, são pessoas que viveram sob pressão durante muitos anos enquanto jogadores e enquanto treinadores. E portanto para eles a pressão não é isso que lhes vai fazer mudar a sua ideia e o acreditar naquilo que são os projetos das equipas e dos clubes. E é isso que falta ao futebol português. Falta ter pessoas que tenham competência e que porque, reparem uma coisa, quando há um mau resultado, a culpa é do treinador. Mas a culpa é do treinador porquê? Porque é que não é do presidente da escolha que fez? A culpa teria sempre o elo mais fraco, é sempre o gajo mais rápido de despedir. Mas o presidente, ou quem escolheu, ou o diretor desportivo, ou quem escolheu o treinador, errou. E se ele errou, ele também deve sair e deve ser ele também uma das pessoas sacrificadas pela má opção que fez. Mas é isto, o futebol é isso, é ingrato nessa medida em que nós estamos nas mãos de pessoas que não têm noção do que é o futebol e depois são pessoas que, perante a pressão dos adeptos, têm que reagir.
e reagem como reagem todos da mesma forma, é despedir treinadores e mandar jogadores embora. É assim que isso. O futebol é ingrato, é nesse sentido. Mas eu acho também ingrato pela memória, Domingos, porque é assim, eu não quero desrespeitar alguns dos treinadores que estão sempre, e eu até acho, e vou dizer muito honestamente, que eu acho que o Domingos, depois do Sporting, tem ali pelo menos o Deportivo e o Vitória, que são clubes, que são anos que aquilo tem tudo para correr mal. É verdade, é verdade. E depois isso depois acaba por ser um efeito bola de neve, não é? Eu assumo que alguns dos projetos, ou quase todos, as minhas escolhas teve sempre uma razão de ser, ou aspecto financeiro, ou aspecto familiar. Claro. Porque eu quando vou para a Corunha, eu queria ir para o futebol espanhol, queria entrar na Liga Espanhola e deram-me garantias de um Deportivo melhor, um Deportivo com jogadores melhores, só que financeiramente um caos. E aí começou logo mal. Depois vou para a Turquia por uma questão de um campeonato diferente, é verdade, no aspecto financeiro melhor, claro. Muito melhor, e acabei por também ir para uma equipa onde estava o Prosinecki, onde o Prosinecki já se tinha ido embora 2 ou 3 vezes e foram buscá-lo a casa, porque eu já não aguentava mais aquilo. Quando eu soube disso, eu nem queria acreditar. Portanto, às vezes não sabemos isso, não sabemos, claro. O treinador não sabe dessas histórias, quando lá chega, assim, realmente, isto tinha alguma razão de ser para estar a acontecer isto aqui. Pronto, e depois o Setúbal, uma questão familiar, que queria estar próximo da família, por uma situação que relacionada mais com os filhos, no aspecto de estar próximo deles, num momento mais, não digo complicado, mas num momento de uma instabilidade por parte de um deles, e portanto foi isso que fez com que eu fosse para o Setúbal para ficar em casa. Mas eu reconheço, eu sou responsável por aquilo que me aconteceu, se não haja dúvida, mas também ao mesmo tempo tive experiências e momentos que vivi diferentes. Eu hoje, por exemplo, ao ver uma notícia do Manel Machado, que vai treinar a equipa da 3ª divisão, CNS, o Berço. Mas é verdade? Pelos vistos. Pelos vistos. Mas é a vontade de treinar, é o gosto, é o prazer. Porque às vezes o dinheiro, se calhar, para alguns já chega a uma altura que não é tudo, é o prazer de treinar, se divertir, desfrutar. É evidente que quem está lá em cima tem um estatuto, tem uma visibilidade muito maior, está em alta, as pessoas falam nele todos os dias, mas depois também há outra parte de querer estar a viver aquilo que é o prazer do futebol das pessoas, porque os jogadores do Distrital e do CNS são seres humanos que também querem ter momentos e dão tudo, não é? A maior parte deles dão tudo. Há que respeitar as decisões de cada um, não é? Mas o professor Manuel Machado é outro bom exemplo de treinadores. Eu vou ter aqui o Pedro Ribeiro e gosto muito de alguns treinadores que nós temos a aparecer agora no futebol português, mas eu também acho que nós somos muito imediatistas, não é? Que o novo é sempre melhor. O mais novo é sempre melhor. E depois isto quer dizer, o Domingos, que foi à final da Liga Europa em 2010 ou 2011, assim do ano, aquilo é um Braga absolutamente incrível, pá. O Jorge Jesus ainda hoje tem pesadelos. Grandíssima equipa, o Mister. Aquilo na final com o Porto, teve o azar de apanhar um Porto. Um super Porto. É verdade. Qualquer outra equipa provavelmente limpava, não é? Aquilo era um Braga incrível. Jogar um futebol incrível, não é? Olha, digo-te uma coisa, deu-me muito prazer o Braga, deu prazer à Académica. Sim, a Académica fez coisas. A Académica há 57 anos que não ganhava um jogo ao Benfica no Estádio da Luz, fomos já ganhar 3-0. E que jogo, não é só ganhar. É que você pode fechar lá atrás e faz um golinho na frente, claro. Mas foram 3-0. Depois no ano seguinte já se pensava, aquilo aconteceu. Não, no ano seguinte vamos lá e ganhámos outra vez 1-0. Portanto, eu adorei trabalhar no Sporting porque foi uma experiência única com 16 jogadores vindo pela primeira vez para Portugal, oriundos de vários países, desde americanos, desde peruanos, desde uruguaios, desde holandeses. Foi espetacular. A última vez que estive no Belenenses consegui construir ali um grupo fabuloso e a jogar muito bem. Correu bem ao início, não é? O Belenenses também já não ganhava no Sporting
há não sei quantos anos e foi ganhar um domingo de manhã 3-1 ao Alvalade. E acha isso bem? Não acho bem, mas são coisas que nos dão prazer, porque no fundo, e era o Jesus. É isso, acho isso bem. Mas são coisas que nos dão prazer. O maior que inimigo do Jesus. Não, eu acho que é isso que nos dão prazer, é trabalhar com jogadores que nos marcam, que dão-nos prazer, e é isso também, a parte do treinador é muito isso. Agora, é verdade que a partir de um determinado momento comecei a pensar de outra forma, e hoje vejo o futebol de outra forma, não haja dúvida que hoje, mesmo estando parado há cerca de 2 anos, e eu acho que sou o melhor treinador agora do que era há 2 anos ou há 3 anos atrás. Porque, mesmo não estando a trabalhar, porque acho que vejo as coisas de outra forma e de certeza que nós como treinadores, em momentos de pressão, momentos de decisão, hoje começo a analisar, nós temos que ser às vezes fortes nas decisões que tomamos e eu havia alturas que ficava nas dúvidas, tinha dúvida. E é isso, acho que nos faz crescer momentos que nós temos na nossa carreira. Por isso é que eu digo, eu hoje sinto mais treinador, mais capaz, com mais capacidade de poder fazer a gestão e a liderança de homens e de equipas, por isso mesmo, porque a análise que eu faço este período, de certa forma, orgulha-me e ainda me dá mais vontade de trabalhar. Como é que se prepara a final da Liga? Como é que preparou a final da Liga Europa? O que é que disse aos jogadores antes da final? É para cima deles? Fácil. Eu disse está tudo motivado, não é? Está tudo motivado. Os jogadores sentiram que aquela Liga Europa podia ser nossa, porque sentiram que ao eliminar o Benfica, eliminar o Liverpool, o Dinamo de Kiev, vir de um percurso desde ganhar o Arsenal em casa, ir a Sevilha, ganhar 4-3 na Liga dos Campeões, foi um percurso que nos fez acreditar, nós conseguimos ganhar a qualquer equipa, a partir do momento que ganhas ao Liverpool, ganhas ao Benfica, ganhas ao Dinamo de Kiev, ganhas ao Sevilha, o Braga pode ter a sorte de ganhar esta Liga Europa. Quando encontramos o Porto era um super Porto, o Porto ganhava aos 4, aos 5, com o Hulk, o Rames, o Bellucci. Mas o Hulk rebenta com o adversário todo. O Hulk, se estiver bem e naquela fase do auge da carreira dele. E o Falcão, o próprio Falcão, um jogador mortífero, uma capacidade de finalização. O gol que ele faz é um gol incrível. Capacidade de salto, tudo isso. Portanto, mas o Hulk, quanto a mim, faz ganhar um treinador. Sim, o Hulk, da mesma forma que o Cristiano Ronaldo faz ganhar muitos treinadores, o Messi, o Hulk faz ganhar muitos treinadores, não haja dúvida. Concordo. E era um super Porto. O que é que aconteceu? Para defrontar um super Porto, primeiro, condicionar, tirar-lhes confiança. Sim. Tirar-lhes confiança. E foi isso, a primeira parte, condicionar e tirar confiança ao Porto. Para na segunda parte nós procurar sobrepor e pôr-nos por cima do jogo. A verdade é que nós tivemos um golo ao minuto 42 a acabar a primeira parte. Foi uma altura terrível, não é? Foi um momento que nós não contávamos, que não era aquele momento certo. Mas a verdade é que mas deram-nos uma oportunidade, que foi aquela do Mossoró, logo a seguir, a começar a segunda parte, se faz 1-1, as coisas podiam complicar. Mas pronto, acho que foi o ano do Porto, uma super equipa, uma equipa com uma estrutura já bem montada de há uns anos para trás, não nos podemos esquecer que o Josualdo Ferreira foi campeão, montou aquela equipa, o André Vilas-Boas teve a capacidade e a inteligência de dar continuidade e melhorar a equipa. Sim. E, portanto, por isso, o Vítor Pereira depois? O Vítor Pereira, reconhecer todo o mérito. E não há nada, a verdade tem que ser dita, o Porto é uma equipa de Liga dos Campeões todos os anos, não é o Braga de uma equipa de Liga dos Campeões um ano e daqui por mais 4 ou 5. Tem muito mais experiência, não é? Percebes isso? O poder financeiro do Porto não é o poder financeiro do Braga, o Porto vende a 30 milhões ou 40 milhões ou compra e o Braga não. Sim, eu fiz o exercício. Eu fiz o exercício de ir ver a equipa do Braga em 2010 e o Mossoró é grandíssimo, mas nós olhamos para a equipa do Braga, o Vandinho e não sei o quê, olhamos para a equipa do Porto, quer dizer, os nomes, e por todo o respeito que o Vandinho tem, e todo o respeito que o Silvio me tem. E onde estão a jogar neste momento os jogadores que faziam parte dessa equipa do Braga, não é? Desde o Otamendi, salvo erro, estava o Otamendi. Já não me lembro, mas acho que sim, o Otamendi. Mas quer dizer, é uma equipa incrível, não é? O que só torna o seu trabalho no Braga ainda mais incrível, não é?
Foram 2 épocas excelentes. Eu não acreditava, não é acreditável. Na primeira época, quando andámos a lutar com o Benfica até a última jornada para ser campeões, na primeira época, e assim conseguimos a qualificação depois para a Liga dos Campeões, eu pensei que no segundo ano seria mais difícil, porque em termos de campeonato, em termos de competições europeias, porque fazer melhor do que aquilo, não sei. É fácil. Mas a verdade é que a Liga dos Campeões e a Liga Europa ajudou-nos muito a ter uma boa época. É verdade que o campeonato ficámos em 4º lugar, atrás do Sporting, no último jogo disputámos com o Sporting, mas as competições europeias expôs algumas fragilidades. Eu digo isto porque na segunda época, em dezembro, o presidente, o António Salvador, quase que faz uma razia no plantel em função dos valores de ordenados que alguns jogadores estavam lá. Estou-me a lembrar, e das propostas que apareceram para esses jogadores. Estou-me a lembrar do Luís Aguiar, do Moisés, do Mateus, o Andrés Madri saiu, o Filipe, que era o guarda-redes, saiu, o Elton, ponta de lança, saiu. Portanto, houve mais outro jogador que também saiu, que eu não estou a recordar. Sei que foram para aí 7 jogadores e praticamente não entrou ninguém. E portanto isso condicionou muito em termos de campeonato nacional, e apostei mais um pouco em termos de competições europeias, porque não tinha plantel para discutir as 2 competições, não tinha. Com essas saídas todas, não tinha hipótese. Andei a jogar com jovens jogadores emprestados, ou jogadores que estavam no clube satélite no Vizela, o caso do Dani, o caso do Nuno Valente, o caso do Aníbal Capela, do Peterson. Portanto, reparem, isto são jogadores que fizeram parte da lista, quer da Liga dos Campeões, no último jogo, salvo erro, e mesmo na Liga Europa daí para a frente. Fica, eu não diria mágoa, porque mágoa é difícil, mas ainda hoje pensar nisso, fica da tristeza de saber que esteve tão perto de uma coisa que é incrível do ponto de vista de carreira. Fica porque é aquilo que eu dizia há pouco. Eu como jogador, faltou-me um título europeu. Faltou. Depois de tantos campeonatos, supertaças, taças, faltou-me um título europeu. E acho que como treinador eu podia ter conseguido isso. Estive lá, sei o que é viver um ambiente final de uma competição europeia, de uma Liga Europa, e faltou-me esse troféu no meu currículo. Sim. Porque como jogador faltou, e era uma boa oportunidade para conseguir como treinador. Pronto, infelizmente isso não aconteceu. Agora não se sabe, não? Ainda penso, se calhar até aos 70 anos, como há treinadores que têm aguentado até aos 70, pode ser que ainda com mais 20 anos pela frente, ainda possa ser que isto dê uma volta muito grande. Domingos tem 50 agora, não é? 51. Ainda vamos ver aí o melhor Domingos outra vez? Pá, malta, quem está a ouvir, por amor de Deus, respeitem a minha pá. Mas é que eu só está cá a malta que eu admiro, estás a ver? Eu estou muito tranquilo com isto. Pá, eu sou um grandíssimo fã do Domingos como treinador. Jogador menos, porque era do Porto. Agora, como olha, há um bocado a dizer, a final do Braga contra o Porto é perfeito, porque eu, como centro português, tenho que puxar pelas equipas portuguesas. Daquele dia não precisava puxar pelo Porto, que isto é ideal, não é? Mas não vamos ver. Não, mas é assim, vamos ver o projeto que aparece. Agora eu quero voltar brevemente a treinar. Não sei, já tive várias propostas e tenho recusado. É evidente que todo este que estamos a viver, o contexto que estamos a viver, acho que o mercado fica ainda mais limitado. Já estava limitado, ainda fica mais limitado, porque qualquer pessoa que queira ir para fora agora vai ter muito em atenção o país que é e as condições que tem perante as situações que podem acontecer de um momento para o outro, porque isto não é uma coisa que vá desaparecer no imediato. Claro. E não vai aparecer também a vacina e a cura no imediato, e portanto é natural que às vezes isso tenha influência na nossa decisão. Mas quero voltar a treinar, quero voltar a sentir o que é estar num campo, a viver os jogos, é isso que eu quero. Vamos ver o que é que aparece em termos de projeto, mas volto a referir, é sempre muito complicado, porque nós não sabemos como é que são as pessoas que estão à frente desses clubes. Até chegar lá não sabe, não é? É muito. Se for pessoa do futebol, é importante, porque ajuda muito um treinador. Ajuda muito.
É correto eu achar que há aí alguma desilusão, entre aspas, do Domingos com algum do futebol que nós temos? Porque eu acho que o futebol podia ser melhor. Eu acho que o futebol podia ser melhor. Primeiro, acho que nós, a nível nacional, o nosso futebol podia ser mais competitivo. Mas os interesses de quem tem poder sobrepõem. Acho que os pequenos não têm... ainda agora, um exemplo, o primeiro-ministro chamou, esta hora devem estar reunidos, os três, não é? 3 grandes. E os outros não contam fazem, para a Totobola, não é? Não. Portanto, é isto que... Começa de cima, exemplo, não é? É isto que nos deixa, de certa forma, a pensar, mas o nosso futebol vai continuar a ser igual. Eu acho que este era o momento, porque vai haver muitos problemas, vai haver muitos clubes que vão ter muitas dificuldades em segurar o próprio clube. Eu sei que neste momento existe a maior preocupação é o dinheiro para segurar os clubes. Sim. E as receitas que daí advém, mas a verdade é que eu também não concordo que se vá jogar futebol quando estão a morrer muitas pessoas. Não faz sentido. Porque, assim, não faz sentido, porque o futebol não é só, digo eu, as pessoas que morrem, há muitas famílias, há pessoas que há muita gente que está a sofrer neste momento. O futebol tem que ser alegria, não é? Não pode ser só o jogo pelo jogo, não é? A essência do futebol é a paixão, claro. É o prazer. O espírito do futebol é ir a um estádio, é ir mais cedo, é ir comer, as pessoas, o espírito do futebol é isso. Portanto, quando isso, neste momento, não é posto em causa, não é, como é que dizer, nem é, diria, equacionado, é o problema da sobrevivência. E pronto, se de certa forma também concordo em parte, porque o futebol para sobreviver se calhar vai precisar disso, vai precisar do dinheiro, mas também gostava que o futebol português conseguisse ser mais unânime, mais uniforme, e o dinheiro que as televisões dão tem que, de certa forma, distribuir aos outros também para poder ter equipas competitivas, para poder ter um desafogo financeiro, para poder... Tudo isso. E, portanto, o futebol, hoje, sinto que o futebol é mais ingrato do que era antigamente. Eu acho que antigamente as equipas tinham mais condições. Eu lembro perfeitamente de conversar com outros jogadores que passaram pelo Boa Vista, por clubes de segunda divisão, em que recebiam bem, eram bem pagos, a horas, e o futebol era melhor. Eu acho que o futebol, eu acho que o futebol no geral era melhor. Eu digo sempre, eu tenho pena de ter nascido na altura errada. Sinto muito falta desse futebol, sabe? Eu acho que era mais puro. Eu era que era mais puro, não sei, os interesses que sobrepõem muita coisa. E quando me dizem a mim que o futebol é uma indústria, a mim é matar-me. É matar-me porque, entre aspas... Porque é uma paixão, não é indústria. Porque eu quando era miúdo, eu queria ser jogador de futebol, eu sonhava ser jogador de futebol, porque os estádios cheios, pessoas a gritarem pelo meu nome, a aplaudirem os golos. Isso é o futebol, isso não é uma indústria. Claro. Isso não se fabrica numa fábrica. Eu não fui feito numa fábrica para trabalhar, para fazer produtos, para fazer balizas. Para fazer quando dizem que a fábrica do Seixal, não é? A fábrica do Seixal, aquilo é isso que eu acho. As pessoas devem continuar. Sabem que o futebol hoje é uma fonte de rentabilidade enorme. Claro. Os jogadores são bem pagos, os funcionários são bem pagos. Há muita gente a trabalhar à volta do futebol que é bem paga. Há muita gente envolvida. Mas nunca perder aquilo que é a essência do futebol. É esse o único que eu acho que é ingrato hoje o futebol nesse sentido. Qual é o momento mais difícil da sua carreira? Eu acho que o abandono. O abandono é porque eu já tinha mais ou menos programado, mas isto às vezes nós dizemos isto com os 22, 23, 24 anos, quando vamos... Quer dizer assim, eu aos 32 não quero jogar mais. E eu acabei por aos 32, sim, por verdade, por uma lesão no joelho, que não, mas sentia que comecei a perder determinadas faculdades. E acho que cada vez mais é muito importante a velocidade a que processamos, a pensar, a executar, e eu comecei a sentir mais dificuldades. E por isso aos 32 deixei. Também por uma questão comecei a ver que psicologicamente já não aguentava determinadas coisas, no treino, dos treinadores,
E depois fisicamente também comecei a ter muitos problemas físicos, tendinites e tal, começou a aparecer tudo e eu comecei a pensar, mas eu quando acabar o futebol, eu não quero ir para uma cadeira de rodas, eu quero ter qualidade de vida, quero continuar a treinar, quero continuar a fazer aquilo que faço, e foi essa a minha preocupação. E felizmente hoje com mais dificuldade, apareceram muito mais mazelas, as moedas do sucesso e das competições e dos títulos estão a aparecer cada vez mais, mas ao mesmo tempo consigo ainda estar muito ativo, e isso também é muito importante, sentir-me bem e com essas capacidades, e foi isso, custou muito abandonar, fiquei muito triste porque era o meu sonho que tinha acabado, o meu sonho terminou ali, sonho esse que eu só de pensar, a meio desse sonho, só de pensar que um dia a minha carreira ia a terminar e não podia jogar mais futebol, isso para mim era um trauma, era uma dor, cair num vazio, e foi isso que me marcou muito. O Domingos como pai do Gonçalo, é um pai orgulhoso? Sou, mas sofro. É diferente de mim, Mas é uma forma ele tem qualidades que eu gostava de ter, a capacidade de segurar, a capacidade de ir ao combate, de ir ao choque, de baterem nele, e às vezes e eles baterem, isso que eu gostava de ter não tinha, e é evidente que fico orgulhoso por ele estar a fazer uma carreira que, de certa forma, é a sua carreira, é o seu caminho, bonito ou não, é o seu caminho, vai marcar a sua presença pela passagem pela Alemanha, por um grande clube, uma grande cidade, por um grande país, por um futebol diferente. Eu vivi na Alemanha, né? A minha filha é alemã, portanto eu sou fãzíssimo da Bundesliga, né? Aquilo é espetacular. Até eu passei a ser fã, porque eu desfruto ver um jogo. Respeitam o futebol, pá. É que eu não vejo só o jogo do Eintracht, eu vejo os outros jogos, aqui na Eleven Sports, é aquele onde eles passam, eu vejo os outros jogos da Alemanha, porque eu sei que vou ver golos, sei que vou ver coisas como treinador que eu vou ficar a pensar, mas como é que é possível isto? Sim. Portanto, ajuda-me muito, e portanto isto voltando atrás, dizer que ele está a desfrutar, está a marcar, está a fazer a sua carreira, o seu caminho, mas eu como treinador, como pai, não como treinador, como treinador também às vezes algumas partes um bocadinho mais crítico, mas como pai sofro mais, e parece que vou para os jogos, vou com ansiedade, vou nervoso, e não sou eu que vou jogar, mas vou aos jogos e vivo aquilo, às vezes levo um amigo ou outro, e mesmo com a família, e eu fico como se estivesse a viver, se fosse eu a jogar. Mas pronto, é sempre uma situação de vivi como jogador um tipo de emoção, como treinador vivi outro tipo de emoção, e agora vivo outro tipo de emoção como pai de um jogador, como pai de um e de outro, ainda bem. Claro, tenho outro, mas o Gonçalo é mais eu digo aqui, e isto está público nas minhas redes sociais, o Gonçalo para mim é o melhor ponta-lança português. Portanto, isto não é para falar de Domingos, é uma opinião pessoal, está lá escrito nas minhas redes sociais, para mim é o melhor ponta-lança português, porque o Ronaldo não conta, não é? Sim, o Ronaldo não conta, e mesmo, não, tem outros jogadores também, mas é diferente, é uma característica de ponta de lança que um treinador pode aproveitar muito, com determinada estratégia para o jogo, e também conforme os alas que tem, pode aproveitar muito aquele tipo de jogador, e às vezes também para determinados momentos do jogo, é um jogador que pode servir de início e entrar, porque... Sim. Um jogo direto, um jogo mais alto, jogo mais direto, é um jogador que segura bem, é um jogador que vai bem de cabeça, pronto, por isso é que eu digo, é um jogador mais completo, e ele é mais completo do que eu. Mas é muito versátil, mister, é isso que eu estou a dizer. Há poucos jogadores com a altura dele e com a capacidade física que conseguem jogar fixo, mas conseguem partir num pão no drible como ele fazia no Setúbal contra o Sporting. Lembro de um jogo em que ele partiu a louça toda no Setúbal. Porque vai no drible e sai na técnica. Ele também tem capacidade de drible. Falta-lhe se calhar a velocidade que eu tinha naqueles 3-4 metros. A mudança de velocidade, mas ele tem uma segurança de bola, tecnicamente ele consegue fazer coisas com a bola que eu também, há coisas que eu fazia que ele não faz, mas ele também faz coisas que eu já vi fazer dribles que eu nunca fiz. Há um lance da equipa B contra o Marítimo B, ou coisa assim na linha, que ele faz um rodopio que
que ainda hoje, como é que ele dava cabo, rebentava-me todo. Mas pronto, fico contente que ele esteja a fazer pela vida e que marque uma carreira que era importante para ele. Sim. E um abraço. Dankeschön. Obrigado. Mister, para fechar aqui, o que é que acha, o que é aquele momento que mais o arrepia no futebol? Aquele que se pensar agora arrepia-se todo? Eu acho que as lesões... Teve algumas difíceis, não é? Tive. E acho que são os momentos que parece que estamos sempre a voltar atrás e sabemos o período que vamos atravessar, sem bola, sem relva, sem os colegas à beira, fechado num departamento a recuperar. Isso para mim era uma impotência tão grande em querer voltar e não poder, porque tem que dar tempo, tem que cicatrizar, ou tem que recuperar disto. Psicologicamente é difícil. Esses momentos é a pior coisa que um jogador tem, e porque o jogador gosta de treinar, o jogador gosta de estar com os colegas, treina bem ou treina mal, pronto, se calhar treinar mal vai para casa e começa a pensar, amanhã vou ter que fazer diferente e tal, e faz uma análise e volta. Quando está no departamento médico é uma frustração enorme, porque quer e não consegue, já estou bom. Não podes. É violento, o médico viu, fizemos o exame, a ecografia já deu que está cicatrizado, sim, mas ainda não é o tempo, temos que dar tempo, e nós, quem nos atura tem que ter também, tem que ser um bocadinho psicólogo no sentido de nos fazer ver e que é para o nosso melhor, porque queremos voltar. Mister, grande abraço. Obrigado, foi um prazer muito, e realmente dizer-te que é de enaltecer este tipo de trabalho, porque são conversas que nós temos que normalmente também não temos em jornais, e falamos de coisas que são diferentes, e fazes bem. Este tipo de trabalho acho que enriquece-te a ti, mas também nos ajuda a nós, a quem anda no futebol, porque faz-nos recordar, faz-nos lembrar coisas boas, momentos bons. E num momento como este em que estamos em casa, acho que para trabalhar também a cabeça, e isto não pode parar, porque da mesma forma que temos de treinar para manter o físico, também devemos trabalhar a mente e puxar por ela e mexer nos arquivos todos, que é para buscar as coisas que estão aqui cheias de pó, mas coisas boas, que isso é que são fundamentais. Tá? Obrigado, foi um prazer, fica bem. Até à próxima. Como é que é, malta? Curtiram o episódio? Vamos falar futebol 10, não se esqueçam, é subscrever aí o canal em baixo, tem o botãozinho, mantenham-se em contacto connosco, recebam notificações quando sai um episódio novo, podem também seguir-nos no Instagram, podem contactar, sempre disponível para falar, sempre disponível para discutir futebol, eu gosto mesmo de futebol, portanto podem sempre falar connosco no Instagram, e partilhem o site, partilhem o YouTube, metam mais malta a ouvir, e vamos garantir que há muita mais malta a ouvir falar futebol e acima de tudo a falar muito de futebol. Vamos falar futebol 10, Rui Pedro Silva, um grandíssimo abraço.